Então, essa semana, nossa aula de ciências, página 78 até 85. Então, lá na página 78, nós temos um texto, O Mundo que Queremos, a importância das algas. Então, vocês têm aí algumas ilustrações, né, algumas figuras e uma informação aí muito importante, né? Mais da metade do gás oxigênio do ar que respiramos é produzida pelas algas. Elas eliminam para a água muito mais gás oxigênio do que consomem. O excesso de oxigênio liberado na água passa para o ar, ficando disponível também para os organismos terrestres. Como as algas estão presentes nos oceanos, rios e lagos do planeta, ocupam uma área bem maior do que as florestas, uma vez que 70% do planeta é coberto de água, né? Então, aí a gente tá sabendo agora, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, que não é apenas, né, as árvores lá, as florestas que liberam, então, o gás oxigênio, né, pra gente. Então, as algas também têm um importante papel, né, aí no planeta. Então, se vocês tiverem mais curiosidades, pesquisem a respeito disso, pois é uma informação muito importante. E aí, depois, né, de fazer a leitura, vocês têm aí algumas perguntas para responder. Circule as características que foram apresentadas no texto. Então, diversidade, ambiente em que vivem, quantidade de células, obtenção de alimentos, importância para outros organismos. Em que ambiente as algas são encontradas? Então, em oceanos, rios, lagos e ambientes úmidos, ocupando uma área bem extensa do planeta. Cite 2 argumentos do texto que justifiquem a importância das algas, né? Então, porque o texto fala que elas são tão importantes? Porque elas constituem a base da alimentação de diversos organismos aquáticos, né? Então, muitos animais aquáticos, organismos, se alimentam das algas e produzem mais da metade do gás oxigênio do ar que respiramos. Então, por isso elas são muito importantes. Aí depois, a atividade 4, nós não vamos fazer, certo? Então, vamos lá para outra página. Então, depois vamos para o capítulo 5, falar, né, sobre outras relações entre os seres vivos. Então, eu tenho aí alguns exemplos, tá? Então, o que seria mutualismo? Então, mutualismo é a relação em que 2 seres vivos participantes obtêm benefícios e um não consegue sobreviver sem o outro, tá? Então, por exemplo, olha aí, a relação entre a alga e o fungo forma o líquen. O fungo se beneficia do alimento produzido pela alga e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo. Então, voltando, né, mutualismo é quando 2 seres vivos, um depende do outro para sobreviver, né, e os 2 conseguem, vamos dizer, se dar bem, né, um não prejudica o outro, os 2 se relacionam bem. Parasitismo, relação em que 2 organismos vivem juntos e um é prejudicado, enquanto o outro é beneficiado. O ser vivo beneficiado, chamado parasita, instala-se no corpo de outro organismo, o hospedeiro. O parasita retira alimentos do corpo do hospedeiro, prejudicando-o. Então, um exemplo aí, né? As solitárias, vermes que se instalam no intestino dos seres humanos, são exemplos de parasita. Então, veja que aqui é o contrário do mutualismo. Aqui, nós vimos que, por exemplo, quando um ser humano, né, às vezes a gente tá com parasita, tá com verme, só que isso faz mal pra gente, mas para ele faz bem. Então, isso se chama parasitismo. Um se dá bem e o outro se dá mal, né? Geralmente a gente tem que tomar remédio, né, para eliminar esses vermes.
Depois eu tenho outro exemplo, é a competição, relação em que os organismos envolvidos são prejudicados, pois competem por recursos que não são suficientes para todos. Então, na estação da seca, as plantas de um mesmo local podem competir por água. Não há água suficiente para suprir as necessidades de todos os indivíduos. Então, vejam aí na imagem que aí todas as árvores elas vão se prejudicar, né? Aí não tem como uma retirar o alimento da outra. Todas elas precisam de água, elas vão, né, cada uma do seu jeito tentar retirar a água que tiver, mas se não for suficiente para todas, todas elas vão ser prejudicadas. Então vejam aí que nós vimos 3 exemplos de relações entre seres vivos, né? Como os seres vivos se relacionam. Então, depois de leia aí o texto, né? E responda as questões. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abriga protozoários que fazem a digestão da madeira, o que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Qual ser vivo é beneficiado na relação descrita no texto? Então, aí, vejam, né, que tem aí um parágrafo explicando como os cupins se alimentam. Então, eles precisam se alimentar da madeira, mas eles não conseguem fazer a digestão, né? Aquela madeira entra dentro do corpo do cupim e ele não consegue digerir. Então, lá dentro tem um outro ser, né, que chama o protozoário, que vai fazer a digestão e que também vai acabar se alimentando. Então, nessa relação, tanto o cupim quanto o protozoário se alimentam, os dois estão sendo beneficiados, né? Um não está prejudicando o outro. A relação entre cupins e protozoário é de que tipo? Por quê? Então, é mutualismo, pois beneficia os dois organismos e porque eles não poderiam viver separados. Então, os dois se dão bem, um não prejudica o outro, né? E eles precisam um do outro para sobreviver. Observe as imagens, leia os textos e identifique o tipo de relação mostrado. Então, na primeira imagem aí, né? Então, eu tenho aí as chacras vivem sobre rochas próximas à água do mar. Não há espaço adequado suficiente para que todos os indivíduos se instalem. E na figura B, os carrapatos se alimentam do sangue de diversos animais, que são prejudicados com isso. Então, letra A, né? Que tipo de relação é? Então, na letra A é competição, porque eles estão competindo, né? Cada um quer encontrar um espaço para ficar, mas não tem espaço para todos. Então, eles fazem uma competição para ver quem consegue o espaço. E na letra B é o parasitismo, porque o carrapato, ele se alimenta do sangue, só que o animal, né, de quem ele está retirando o sangue, vai ser prejudicado, porque pode ter diversas doenças, né? Então, aí seria parasitismo. Então, aqui, né, ó, complete o esquema a seguir com as palavras do quadro. Então, eu tenho as palavras decompositores, seres vivos, consumidores, produtores e elementos não vivos. Então, o que é, né, um ecossistema? Então, o ecossistema, ele é composto de seres vivos e também de elementos não vivos. Os seres vivos participam da cadeia alimentar e os elementos não vivos são ar, água, luz e solo, né, que não são vivos. A cadeia alimentar é formada por produtores, consumidores e decompositores. Então, o que são produtores? São as algas e plantas. Quem são os consumidores? São os animais, né, que se alimentam das algas e das plantas.
E os decompositores são os fungos e as bactérias. Então, preencha aí com atenção esse quadro, prestando bastante atenção. Leia o texto e responda. A arara azul de Lear é uma ave que vive na Bahia e está ameaçada de extinção. Ela se alimenta quase exclusivamente do fruto da palmeira, licuri. Essa palmeira está ameaçada de extinção devido ao desmatamento. Em sua opinião, a arara azul tem hábito alimentar restrito ou variado? Por quê? Então, de acordo aí com o texto, seria restrito, né? O que é restrito? É quando um animal, ele se alimenta praticamente só de um tipo de alimento, né? Ele não se alimenta de várias coisas, por exemplo, como o ser humano, né? Que se alimenta de muitos alimentos, muitas coisas. Então, no caso da arara azul, não. Ela praticamente só se alimenta desse tipo de palmeira. O fato de a arara azul estar ameaçada de extinção está relacionado ao seu hábito alimentar? Então, sim, né? Pois ela consome apenas um alimento que, por causa do desmatamento, corre o risco de desaparecer. Então, se esse tipo de palmeira desaparecer, como é que essa arara azul vai se alimentar, né? Então, como não vai ter alimento para ela, ela também vai acabar ficando ameaçada de extinção e ela vai desaparecer, certo? Corrijam aí com atenção. Observe as fotos e as legendas e classifique os animais: carnívoro, onívoro ou herbívoro. O gafanhoto se alimenta de diferentes tipos de folha, então ele é herbívoro, né? Porque ele se alimenta aí de folhas, de plantas. O jacaré de papo amarelo se alimenta de peixes, caramujos, aves e pequenos mamíferos, então ele é carnívoro, né? Porque se alimenta de vários outros animais. O macaco prego se alimenta de frutas, sementes, ovos e pequenos animais, então ele é onívoro. Por quê? Porque ele se alimenta tanto de plantas como de pequenos animais. Leia o texto e responda. Em uma atividade na escola, os alunos tinham 2 vasos com plantas iguais. O vaso A foi deixado próximo a uma janela e regado dia sim, dia não. O vaso B foi mantido em uma sala escura, com ventilação e regado da mesma forma que o A. Após 2 semanas, a planta do vaso B morreu. Alguns alunos escreveram o que eles acharam que poderia explicar o resultado da atividade. Pedro: a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia absorver nutrientes do solo. Adriana: a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia realizar fotossíntese. Marcos: a planta do vaso B morreu porque ela recebeu muita água durante o período da atividade. Você concorda com qual aluno? Por quê? Então, a aluna que está correta é a Adriana, porque sem luz as plantas não conseguem realizar a fotossíntese, certo? Então, se vocês estiverem com dúvida, volta lá na atividade, nas aulas anteriores, onde nós estudamos, né, o que era a fotossíntese. Foi colocado vídeo no grupo explicando o que é a fotossíntese, para que vocês consigam lembrar melhor dessa atividade. Certo? Então, vocês podem voltar lá na página 62, né, no capítulo 2, quando nós vimos que as plantas produzem seu próprio alimento, mas elas precisam da luz solar para realizar, né, essa produção de alimento através da fotossíntese. Então, se vocês tiverem dúvida, não estiverem entendendo, volta lá na página, observa as figuras com atenção, assistam de novo os vídeos para que vocês possam entender, certo?
Quais são os organismos responsáveis pela reciclagem da matéria nas cadeias alimentares? Explique. Os micro-organismos decompositores, fungos e bactérias. Eles decompõem a matéria orgânica e disponibilizam nutrientes para os organismos produtores, né? Então, quando vocês veem um alimento, né, que ele vai se estragando, o pão, né, quando passa do prazo de validade, então é isso na verdade que está acontecendo, né? Eles estão se decompondo, né? Os micro-organismos decompositores. Então é isso, é nesse processo que você pode observar isso acontecendo. Observe a foto e responda. As folhas mortas ao redor da muda atrapalham o seu crescimento? Explique. Não, pois provavelmente elas serão decompostas e fornecerão nutrientes à muda. Então as folhinhas lá, né, olha, elas estão morrendo, mas elas caem aí no solo, daí elas acabam se decompondo, misturando lá no solo, e aí elas acabam fornecendo nutrientes para o solo, né, e vai acabar ajudando a planta. Então, a letra B aí vocês, né, não precisam estar fazendo, tá bom? Pode deixar a letra B sem responder e vamos para a atividade 7. Observe o ecossistema de um rio representado nesse esquema. Então, vejam aí, né, ó. Eu tenho lá as algas, né, presentes na água, nós vimos lá no comecinho, então, da aula, que as algas estão presentes, né, nos oceanos, nos lagos, nos rios, e tem muitos seres vivos que se alimentam dessas algas, né? E nós temos aí, ó, algumas aves, né, nessa água, tem os animais ali bebendo a água aí na beirada do rio. Então, observe aí com atenção. Né? E depois de observar, pense a respeito, né? Porque aí, como não dá pra gente conversar junto, conversar com os colegas, então apenas pense sobre o que aconteceria a esse ecossistema se a água do rio fosse poluída e a maioria das algas morresse. Então, por exemplo, se a gente viu que tem muitos seres vivos que se alimentam das algas, então se as algas morressem, ia ter alguns seres vivos que se alimentam delas que não ia ter alimento, então também iam morrer, né? Aí vocês vejam aí lá no rio, ó, que tem peixes nesse rio. Então, com a água poluída, os peixes acabam morrendo. Aí essas aves que estão aí, que se alimentam de peixes, não teria peixes para se alimentar, né? E esses animais também que estão aí na beira do rio, não estaria aí tomando essa água, porque se a água tivesse poluída, né? Então, vejam como o ecossistema, um ser vivo depende do outro ser vivo, né? Se qualquer problema que existe, por exemplo, como a gente está vendo aí na poluição da água, se algum ser vivo deixa de existir, os outros que se alimentam dele também vão acabar sendo extintos, né? Porque não vai ter nenhum tipo de alimento, e aí acaba que um problema acaba prejudicando o outro, porque no ecossistema e na cadeia alimentar nós vimos que é assim, né? Um ser vivo depende do outro, certo? Então pense um pouco sobre isso. Leia o texto e responda as questões. Muitos pássaros vinham ao meu jardim para se alimentar dos frutos da jabuticabeira. Jujuba, minha gatinha, observava os pássaros e às vezes tentava capturá-los. Um dia ela conseguiu pegar um pássaro e o comeu rapidamente. Fiquei horrorizada. Escreva a cadeia alimentar formada pelos seres mencionados acima, posicionando as setas corretamente. Então, nós vimos aí, ó, jabuticabeira, que alimentava o pássaro, que alimentava o gato, né? Então, o pássaro ia lá, comia jabuticaba e o gato ia lá e comeu o pássaro.
Que componente falta na cadeia alimentar para que ela fique completa? Então, os decompositores, né? Porque eu tenho lá a luz do sol, a água, produtores, está faltando os decompositores. E a 9, faça um desenho para representar o ciclo de matéria nos ecossistemas e outro para representar o fluxo de energia, tá? Então, explique as semelhanças e diferenças desses fenômenos. Então, eu coloquei aí para vocês, tá? Duas figuras, tá bom? Se vocês quiserem copiar uma delas, ou se vocês quiserem pesquisar outras e desenhar aí no seu livro, tá bom? Mas vocês podem também desenhar uma dessas que eu coloquei aí, ó. Então, eu tenho aí o fluxo de energia e ciclo de matéria. Então, veja lá que eu tenho a planta, né? Depois eu tenho os animais, certo? Então, essa energia, né, das plantas, quando os animais comem essa planta, eles acabam também aproveitando um pouquinho daquela energia que a planta conseguiu retirar, certo? Aí, depois também o ciclo de nutrientes, tá? Então, leio aí com atenção. Depois eu tenho outro esquema aí também, fluxo de matéria e energia. Então, ó, tem as plantas que retiram a luz solar, tá? Que são os produtores. Depois, elas também acabam, como eu falei, quando os consumidores aí, ó, o coelho, o outro animal come essa planta, eles também vão adquirir um pouquinho dessa energia, certo? Então, como nós vimos nessas aulas, né, nessas últimas aulas, desde lá das aulas falando sobre as plantas, falando como as plantas produzem o próprio alimento e os animais não, né? Os animais não são capazes de produzir o próprio alimento, eles precisam, alguns se alimentam de plantas, como a gente viu os herbívoros, alguns se alimentam de plantas e de outros animais. Há animais que se alimentam só de outros animais, que são os carnívoros, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, volta, né? Vai voltando às aulas. Como eu falei, não esqueçam de sempre assistir os vídeos, que muitas vezes no vídeo fica mais fácil de eu entender. Se aqui com a aula, né, com a fala da professora, eu não estou conseguindo entender tudo isso, volta nos vídeos, assiste os vídeos, mas também nós temos bastante informação. Então, existem algumas informações que são mais importantes, né? Então, o mais importante para que vocês tenham entendido dessas aulas é exatamente isso, entender que as plantas é um ser vivo, né? Ela é um tipo de ser vivo, mas ela produz o próprio alimento dela e os animais não conseguem produzir o próprio alimento, né? Precisa retirar o alimento de outro lugar. Então, procure conseguir lembrar de algumas informações, né? Lógico que às vezes eu não consigo lembrar de tudo porque é muito difícil, mas sempre tem algumas informações mais importantes que vocês vão conseguir lembrar a respeito dessas aulas, tá? Se vocês tiverem dúvida, como eu falei, manda mensagem no WhatsApp, ou assiste de novo os vídeos, ou pede para a professora enviar no particular o vídeo, porque você não lembra onde está, você esqueceu de assistir, para que vocês consigam entender melhor toda essa matéria que nós estamos estudando, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências desta semana.